Oi, querido, que guapo. Boa noite. Tá meu... Então, eu tava te Bem, primeiro, falando que você é um figurinista incrível, também um cenógrafo incrível, não só, né, na parte de figurinos, como também de cenografia de espetáculos. E, Carlos, agradeço muito a presença aqui, estou super feliz, a gente já se conhece há tanto, tanto, tanto tempo, mas eu sim, quero hoje saber detalhes da tua trajetória, que eu não conheço toda, conheço um pouco, né, do que eu participei também. E é uma honra para a gente ah, aqui na Penha Flamenca Brasil estar te recebendo. eu que agradeço a Penha, agradeço os diretores, e para mim eu me sinto lisonjeado com esse convite, né? De um trabalho tão bonito, de poder registrar a história do Flamengo no Brasil. Eu fico super lisonjeado com esse convite. Obrigado. Carlos, me conta aqui, a gente estava conversando nos bastidores já faz um tempo. Ah, E hoje a gente tem uma moda flamenca, quer dizer, não é hoje, né? Essa moda flamenca já vem acontecendo com uma marca nacional, com uma cara de Brasil. E, se não me sim, engano, você foi um dos precursores, né, dessa inovação, ou seja, dessa criação, né, de algo com a nossa identidade. Então, eu queria que você contasse lá no comecinho, quando você começou a trabalhar com isso, que ano que foi, como que começou, e aí a gente vai resgatando um pouco essa memória, essa lembrança do que você for nos contando. legal. Vamos lá. É, o Flamengo entrou na minha vida nos anos 2000, quando conheci o André, e até então era uma coisa muito distante para mim. E aí, passando algum tempo, em 2006, foi que realmente eu comecei a criar. Em 2006, eu, do nada, resolvi fazer um figurino para o Grupo Luceiros, que ia se apresentar no Teatro Gazeta com pano e água, e eles queriam alguma coisa bem brasileira, porque já era um espetáculo muito flamenco, tradicional, forte, então eles queriam algo que quebrasse aquilo. Então foi o meu primeiro figurino de flamenco para o Luceiros, né? Para as meninas, a Lê, a Pri e o André. Foi aí que eu comecei, 2006. Que legal, mas como que E foi essa criação, Carlos? Foi uma criação conjunta? Você foi conversando com eles para entender o que que eles queriam? Ou você colocou aí uma ideia já como criadora aí, já conhecendo um pouco, né, com o seu contato com o flamenco? Como que foi um pouco essa criação desse início? então, elas me pediram algo bem brasileiro, né? Queriam quebrar um pouco aquela coisa da noite que era muito tradicional. E aí eu sugeri, na realidade, né? Não, vamos fazer alguma coisa de chita, né? E, e eu sugeri, desenhei o modelo, mais ou menos, e elas toparam. Ah, é isso que a gente quer, então vamos. E fiz aquele figurino, mas muito improvisado, porque na realidade na época não tinha maquinário, não tinha uma oficina que costurasse para mim, né? Eu comprei uma máquina ali no dia, um pouco antes, Legal. e, e comecei a montar e ver o que dava, né? Porque eu tenho essa facilidade, eu tenho habilidade com a mão, né? Uhum. Então eu acho que a partir do momento que eu proponho fazer alguma coisa, não sei, eu tenho essa facilidade de conseguir fazer. Então foi aí, foi o primeiro, mas algo sem estrutura ainda, né? Eu não tinha cabeça pensando em baile, como poderia funcionar no Nunca tinha baile. feito nada de roupa, nada de outras roupas para outras vertentes, não, nada. Eu já tinha feito, há um tempo atrás, muito próximo ali daquela época, um dia eu estava andando
pela 25, acho que comprei um veludo, pensando em fazer, e fiz um blazer. Ah, que legal. Para E o você. André usou durante anos o blazer. Ah, para o André, tipo, bailar, ou sair, ou passear, uma É, roupa para nova. sair. É. E antes disso eu já tinha feito algumas coisas, Que legal. né? Mas nada voltado, assim como figurino específico, né? Eu tinha uma noção de costura, mas não tinha, nunca fiz curso, nada, né? É autodidata, né? Entendi. E aí eu comecei a me empenhar mais. Ah, Nesse mesmo sério? ano, Porque daí você pegou gosto por estar fazendo isso? Depois dessa primeira sim, experiência? eu gostei do resultado. Aí, vendo o espetáculo, eu comecei a pensar em melhorias, o que poderia ser mais fácil, né, naquele figurino, para o que valorizaria mais a dança. Aí eu comecei a pensar com uma cabeça de um figurinista de dança mesmo, né? Uhum. E aí sim comecei a investir mais nisso, né? Tanto é que no ano seguinte nós fomos para a Espanha, aí eu já quis ir para Simof, já quis visitar as lojas, queria ver o que acontecia lá, queria trazer um material de lá para mesclar com o nosso material, né? Então foi aí que tudo começou, Você então vai nesse 2006. campo da pesquisa, né? Pesquisa materiais, pesquisa modelos. E a marca Sim, Ateliê ainda não existia, né? Como que você era Carlos Lara? Ou não tinha uma marca ainda determinada, né? não tinha uma marca determinada, na realidade. Até porque eu tinha feito para o Luceiros e nesse mesmo ano eu fiz o figurino do André. Mas ele dava aula no Ismael Kiser. Então era Uhum, figurino do André. Não era o figurino do ateliê, né? certo. E aí, acho que nesse mesmo ano, eu já comecei a fazer o figurino da escola. E acho que voltando da Espanha no outro ano, aí eu comecei a investir em bata de cola. Que a gente rodou muito lá, eu fui visitar algumas bateiras, olhar, ver de perto. E também, acho que nessa época, a Milene Munhoz esteve no Brasil e trouxe uma bata e falou: Carlos, olha, fica com ela, veja, reveja, né? Tenta entender. E aí comecei a. Acho que foi nesse mesmo 2007, eu comecei a fazer as batas de cola. Então, mas Comecei. 2007 eu acho que você já fez um nosso figurino do Raias também, não foi? Foi em 2007 o checkmate? Eu acho que foi. Ah, é? É. Ah, eu achava que era um pouco mais para frente. Não, checkmate, se não me engano, outro dia a gente lançou um post com a Isadora Ah, pequenininha, devia ser, sei lá, 5, ah. 6 anos, estava escrito lá 2007, checkmate, porque eu também sou péssima de data, mas eu acho que foi É, eu também. 2007. Ah, que bacana, então. Porque, então foi 2006, comecei com as alunas do André, e 2007 fui agregando coisas. Aí eu peguei o checkmate para fazer o figurino e fabricar alguns, né? Que é uma parte, acho que era. Várias coisas, né? Eu acho que assim, foi um espetáculo bem emblemático para o Raiz desse ano. Eu não quero puxar o sardinha do Raiz, não, mas eu quero falar do Carlos. O Carlos fez um figurino belíssimo pra gente, foi muito lindo. Eu tenho guardado ele. Um dia a gente tem que fazer uma Ah, exposição de figurinos, Carlos, né? que É muito bacana. legal. Para a gente lembrar os tecidos, né? O corte, Sim. como era. E para a gente foi incrível ter tido essa possibilidade de trabalhar com você. Foi bem importante mesmo. Ah, para mim foi uma honra. Porque você já era um nome consagrado no Flamengo. Então, quando a sua irmã foi me fazer o convite, eu fiquei emocionado até. Porque foi lindo fazer um trabalho para vocês. Foi muito bacana. É, quem sabe esse ano que vem a gente vai fazer o Revival Checkmate 2, viu? Estamos querendo muito, vamos Ah, ver. é? É, Ah, que bonito. estou repetindo alguns espetáculos, lógico que não repetindo, fazendo uma releitura, né? De alguns que foram importantes Aham. para a gente, e o checkmate realmente foi muito importante para a gente.
né? Como é que Sim, foi foi um também espetáculo belíssimo. essa marca do Grupo Luceiros, né? Eu só queria fazer um parênteses para quem não conhece, foi um grupo super jovem, né? Nesses anos 2000 que apareceu com, eu acho que a formação nessa época, a Calaf, o André, a Priscila e a Milene. A Milene, Então, nessa época, sim. eu me lembro bem que A foi no Milene, festival que, né, de São José, se não me engano, que dançaram, e foi uma coisa assim, foi. impactante, né? É, eu não lembro se a Milene dançou, se ela estava no Brasil na época, mas ela fazia parte do Luceiros nessa época. Porque teve uma formação com a Mi e depois com a Priscila Suar também, não? Ou não? Antes, a Priscila Soar, Foi antes. aí a Priscila saiu, e aí a Milene, como estava na Espanha, quando ela voltou a participar do Luceiros também, por um tempo, né? Que E bacana. aí agora ficou essa formação atual, que é o André, a Alessandra e a Pri, né? Da Priscila, sim. Do E contexto, trabalham com a minha bata até hoje, que deve ter, acho que a bata que eu fiz para o grupo deve ter uns sim. 12 anos, e ainda está em cartaz, a mesma bata de cola, igual. E você continuou vestindo eles, né? Eu acho. Desde essa época para sempre, né? Até hoje. Não, eu fiquei vestindo até uma parte, quando entrou a direção da Clarissa Bujanra, Ah, tá. ela contratou o O Fausen, né? Hanten, o que é o. Soldenhagen. Sim. E aí, na época, ele fez a parte do baile delas fora. Ele fez o figurino deles, tanto do André também, né? Do Fausenhagen. E elas levaram a minha bata de cola para ele ver, como ele era responsável a partir daquele momento pelo figurino. Uhum. E ele falou: não, isso aqui eu não vou mexer. Aham. Isso daqui vocês vão continuar igual. Ah, então Porque eu só não tenho que. entraram no espetáculo com a nova roupagem. Eu não tenho que mexer nisso. Então, a bata continua no espetáculo com a nova assinatura do Fausenhagen. Mas, ô Carlos, vamos voltar para 2006, 2007, aí continua aí, puxando da memória. Como é que foi a continuação do trabalho? Então, eu comecei a me envolver realmente tecnicamente para conseguir fazer uma roupa de dança mais perfeita, né? Tanto é que até hoje eu faço figurino sob medida, né? Eu não consigo, como eu desenvolvi a minha técnica, eu não consigo fazer um figurino PNG. Você não é fábrica, né? Você é exclusivo. Eu não consigo. Então eu corto um a um, né? Eu não monto mais. Eu tenho uma oficina que trabalha há anos para mim, que é super competente. Então, mas cortar sim, eu corto um a um. E o meu corte é muito específico, porque é sob medida. Aham. Então, até hoje eu faço sob medida. E quando foi. Aí, quando eu comecei a me aprimorar nas batas de cola, também tive a chance que veio para o Brasil a Pilar Ogadia. Ah, sim. E ela teve no ateliê, a Pilar. E aí eu falei, Pilar, se você não se importa, eu queria que você provasse uma bata minha e falasse, olha, aqui tá maior, eu preciso, aqui para dançar seria melhor assim, melhor do outro jeito. E ela foi super querida, provou na sala de aula, dançou, fez uns passos e foi dando uns toques para mim, no que eu poderia melhorar a construção da bata, aonde era mais importante, né, para ajustes, para eu saber até onde, por quê, como, para que ela funcione no palco como um complemento da bailarina, né? Uau. Então aí eu tive essas chances, tanto da Pilar como da Yolanda Heredia também. Ah, que é Então foi, a bata, né? tive ajuda, né? Com pessoas que eu achava que era o máximo, né? Com a bata de cola, para poder me orientar, né? Então foi bem importante, que foi bem nesse comecinho também. Acho que a Pilar foi em 2008, Aham. que teve no Mas aí, Brasil. Carlos, já tinha a marca Ateliê. Quando que o Ateliê foi fundado oficialmente? O espaço? O 2007. ateliê foi em 2007, Porque vocês estão fazendo 15 anos esse ano, não é isso? 15 anos. Ah, então. 2007. Aí já tinha a marca da. Quando eu fiz para o Reis, eu já estava no ateliê, já tinha a marca Ateliê Flamengo.
É legal para a gente Já ver era. como que nasceu a marca mesmo, né? É, acho que foi um ano que eu trabalhei sem marca, que a gente ainda não tinha nem o espaço e nem o nome, né? Não tinha conceito do ateliê. Certo. Então, acho que em 2007 eu já comecei a trabalhar como ateliê flamenco. E aí foi aparecendo bastante coisa. E uma coisa leva a outra, né? Eu fiz duas noivas flamencas. Ah, conta um pouco pra gente. Acho que em 2010, 2009 ou até 2008. Eu me confundo um pouco com as datas. Não tem problema. Apareceu do nada uma noiva flamenca que morava nos Estados Unidos e estava em São Paulo passando férias. E Legal. o marido era um guitarrista lá, um americano guitarrista flamenco. E ela tinha visto o meu trabalho e queria fazer uma bata de cola para casar. Ah, que maravilha. Chiquérrima. Super, super tradicional, com jaquetija por cima. E foi muito bacana, né? Você poder fazer, ainda mais a pessoa levar para fora e depois mandar fotos, né? Claro, que Fiquei demais. super feliz. Ainda mais que era o começo, né? Eu estava começando ali uma carreira, né? Então foi bem importante. E depois fiz um outro casamento agora, há muito menos tempo, em 2017 a 2018, também de uma aluna nossa aqui do ateliê que ia casar, e ela falou assim, não, eu quero casar de bata de cola, eu quero dançar no meu casamento, e Ai, que é sempre lindo. bacana, Não, incrível, sempre né? muito bom. E você poder criar É, com a pessoa, né? Mas ter a tua marca, o teu jeito de pensar isso. E como você tá super dentro do flamenco, né? Hoje em dia, totalmente. Porque o ateliê, né? Para quem não sabe, é uma marca que é a marca do Carlos como figurinista e a marca do espaço do André, né? Quer dizer, sim, convivem no mesmo espaço esses dois trabalhos super profissionais na área do flamenco, né? sim, o ateliê envolve hoje em dia a escola, né? A escola de flamenco, a parte de moda, né? De figurinos e E o tablados que a gente anda fazendo agora na escola, né? A gente anda ampliando um pouco pós-pandemia É, as possibilidades, né, de as projeto. possibilidades, Isso, né? é ótimo. Mas acho que é um geral, né? De todo mundo, né? Sim, com certeza. Mas, Carlos, vamos voltar antes, uma coisa que eu esqueci de te perguntar. Lá Fala. no começão, né, 2006, 2007, se não me engano, tinha alguma outra marca que já existia de figurino, marca, né? Porque o que eu me lembro, assim, eu tô no Flamengo desde os anos 80, né? Sou da velha guarda, dos 85, 86. Nós tínhamos as costureiras, que eram mulheres maravilhosas, Sim, mas não era uma marca, não era uma figurinista. A gente chegava lá, falava, Dona Odete, Dona Ercília, eu quero um vestido assim, 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 cortado desse jeito, com esta cor. Eu me lembro que eu ia muito, a Dona Ercília trabalhou muito comigo, a gente ia comprar o tecido na 25 de março, ficava super. muito louca no Brás, carregando aqueles negócios de 25 quilos, sei lá como é que a gente fazia, era uma loucura. E eu acho que o começo foi meio assim, né? Eu me lembro do Laurita Castro, com a Dona Odete também, a gente trabalhava com ela. Então, elas meio que davam um pitaco, mas não poderíamos dizer que eram figurinistas. Elas confeccionavam aquilo que a gente dava de ideia. Eu lembro que a Yara dava várias ideias e tal. Mas aí o figurinista é outra pessoa, né? Outra personalidade. Ele vai lá, mesmo que a gente tenha uma cocriação, né? Então, se eu chego, Carlos, eu estou pensando isso, 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 você vai colocar a tua parte ali, a tua arte ali, né? O teu conceito, Claro, que a tua roupa é uma roupa com a tua cara, né? claro. E você lembra de alguém que fazia isso nessa época? Ou mesmo as marcas que a gente tem hoje? Porque também é uma coisa que eu queria que você comentasse. Eu estou fazendo uma pergunta com duas partes.
A gente Tá. tem as confecções também, não sei se tem essa diferença, ou seja, o que você está falando do PMG, né? Tem gente que faz um modelo de figurino. Não falando mal do PMG, né? Oi? Não falando mal do PMG, Não, né? Eu acho não que, falando mal de jeito nenhum. Cada marca tem a sua cara, tem sua característica. Mas, claro, assim, eu queria que você meio que me ajudasse a lembrar quando essas confecções apareceram, porque eu acho que você já está no mercado há muito tempo, né? E aí a gente teve essa transição do que eram as costureiras, né, para o que foram os figurinistas, e como você está sim. falando, modelos exclusivos para depois virem as marcas, né? Que é aquela Eu, roupa que várias pessoas podem ter de tamanhos diferentes, da mesma cor, do mesmo jeito, né? Da mesma forma. eu lembro até do André, ele desenhava os figurinos das alunas e levava para a dona Ercília, para as costureiras. A mãe dele ajudava a fazer os detalhes. Eu lembro muito desse, antes de eu trabalhar com isso, eu lembro muito dessa cena do André mexendo com isso. Então eram os professores que resolviam, né, o modelo, Exatamente. né? Agora, eu não sei, eu consigo lembrar que logo em seguida já tinha Riatitá Ah, do Sul, uhum. porque eu nunca, uma vez elas foram no ateliê, elas estavam em algum evento em São Paulo, e elas foram no ateliê. E elas comentavam da que era uma bata de cola que eu fiz para o espetáculo Ovos Verdes, que era sobre o Miguel de Molina, e era uma bata que eu usei 8 mantons para fazer. Conta um pouco isso. Falou? Incrível! 8 mantons. Pessoa maluca, né? Era uma bata da escola que a professora na época usou, que era uma espanhola que ficou acho que um ano no ateliê, professora de bata de cola, a A Iria Garcia, é. Iria Garcia. E aí eu confeccionei essa bata, que não era dela, era da escola, para ela usar no espetáculo, né? E aí delirei, como eu tinha voltado da Espanha, eu tinha trago muito mantom, eu falei assim, não, lá na Espanha eu já comprei vários de um tom só, porque pensando em realmente fazer um figurino com um mantom, né? E eu lembro que logo em seguida as meninas do Reatitá tiveram no ateliê e queriam ver, e viram a bata de cola e falaram. Então, Orros Verde foi em 2009. Então, já tinha Reatitá, então acho que elas já tinham até um pouco antes, né? Que a gente não conhecia, mas eu acho que logo em 2000, Ah, é logo que eu legal você comecei, estar falando isso e eu já eu, vou marcar a entrevista com elas também, que a gente não fez ainda, para a gente ter esses anos aí, né? eu tenho a impressão que se não foi junto comigo, foi logo em seguida, porque eu lembro muito do Reatitá ali no meu começo, eles irem no ateliê e elogiarem meu trabalho, coisa e tal, que são muito queridas elas, E né? essa bata dos 8 mantons está onde? Tá aqui. Isso que eu ia te perguntar, Eu tenho, Carlos, você guarda os figurinos? eu tenho um acervo de figurino, Ah, que não todo, aham. mas tem uma boa parte de acervo que eu guardo. E eu quero fazer um evento ainda para mostrar esses figurinos. Durante a pandemia, quando a André começou a fazer live, a gente expunha atrás do André cada noite um figurino diferente, de uma época diferente, Que legal. né? E eu achei bacana essa ideia. Então, ainda quero fazer, sei lá, um dia fazer uma exposição desses figurinos, das batas de cola. Eu tenho bata de cola branca, tenho essa de Manton, que ela é preta, bordada em prata. Ai, que Ah, linda. E é super importante, Carlos. Você sabe que a coisa que eu mais me arrependo é de ter vendido, jogado fora, sei lá o que eu fiz, os meus os figurinos figurinos. dos anos 80. Porque eu falei, gente, seria incrível as pessoas É, verem os tecidos que a gente usava, como que os vestidos eram sim, pesadérrimos.
como que eles. Eu peguei até a época do vestido que era mais curto, no meio da canela. Eu sou dessa época dos Sim, Apotinhos, sim. menina. Tinha esse vestido que era mais curto, tinha o que a gente fazia figurino com vestido, tecido de sofá, de cortina, sei lá, era uma coisa assim pesadérrima. O Eu meu já fiz. solo, por que que eu joguei fora? Enfim, não É, pode, Carlos, tem que guardar tudo isso, porque isso é uma memória, uma relíquia que daqui a cada sim, sim. mais o tempo passar, mais incrível vai ficar. E é muito legal essa proposta de fazer realmente uma exposição para as pessoas conhecerem, verem o seu trabalho e a época, como é que era, né? Porque tudo bem, faz pouco tempo, entre aspas, as coisas mudaram muito rápido, né? Mudam muito, né? Mudam muito, né? A moda muda muito, né? E querendo ou não, a moda flamenca Uhum. muda também, né? Ela tem, claro, aquele lado tradicional de feira, mas a moda flamenca para teatro, para dançar, não, ela anda, né? Ela vai embora, vai criando coisas novas, né? Possibilidades novas, né? Então é. Lindo. Olha, quando você for fazer, a Penha Flamenca quer colaborar, quer ajudar, quer incentivar. Eu recebi Ah, que ótimo. doações de uns figurinos da Marlene Mateus também. Tem umas coisas que Ah, estão ali na Penha também, que seria legal, né? Sei lá, fazer uma exposição que as pessoas transitem e elas possam ver como que essa evolução claro, aconteceu, né? E as roupas aqui do Brasil, com a nossa cara, que vocês, criadores, colocaram, né? Uma forma sim. diferente. A visão do Brasil, né? No figurino, né? Numa coisa tão pura, né? Que é o flamenco, né? E a Exatamente. gente introduzir um figurino com um pouco de cara de Brasil. Claro, lembra Flamengo, mas né, tem figurinos meus que são muito brasileiros. Não, imagina você São, usar a chita, né? Que é um tecido assim com a cara do Nordeste, né? Que já remete à nossa brasilidade, né? Imagina um espanhol ver isso e fala, meu, que isso que ele usou? Pode ser que ele não entenda nada, mas para a gente imediatamente já remete a uma ideia, né? Remete ao nosso, ao claro. Brasil. E tinha a ver com o contexto na época, né? Porque elas estavam dançando uma música brasileira, né? Na época eles dançavam de CD a música do Toninho, né? É. Era início do projeto, né? E a música parecia algo nordestino, né? Por causa daquele do acordeon. Aham. Então, casava, né? Eu achei que casava com aquilo que eles estavam propondo, né? E funcionou na época, claro, né? Sim, super Hoje em legal. dia talvez seja um pouco óbvio demais, né? Ah, mas Mas acho na que época não, funcionou. porque se ninguém nunca tinha feito, né? Não sei, eu acho que quem É, não, na época eu acho talvez que a funcionou. coragem de arriscar o que você arriscou, Sim, né? é, Isso é inovar, né? Então, que se pode gostar mais ou menos, não interessa. Interessa que, né, foi a tua iniciativa de entrar com esse contexto e foi muito bacana, né? Pelo menos eu é. acho, na minha opinião. Sim, sim. Não, eu gosto, eu gosto. Ô, Carlos, vamos então nessa linha do tempo que Ah, a gente está. 2008, 2009, você falou do espetáculo dos Ojos Verdes, né? foi. É, não foi o primeiro espetáculo de grande mudança de figurinos meu. O Uhum. primeiro espetáculo nosso que eu realmente mudei a cara dos figurinos foi o Sevilha. Hum. E o Sevilha, como tinham muitas trocas de roupa, tinha muita. Envolvia também outras coisas, né? A Luna já não podia mais gastar 4 figurinos por espetáculo, né? Aham. Era uma coisa. Que ano que ah, foi o Sevilha? Você lembra, Carlos? Eu estou achando que eu estou fazendo confusão. Acho que o Sevilha foi 2009 Ah, tá bom. e o Orros Verde foi 2010. Tá. Se o André tiver aí, 2009, é que eu não enxergo nada. Teatro Nair Belo, o André tá falando ali. É. E então eu criei um figurino que era assim, eram bases Uhum.
brancas e algumas bases pretas. E conforme ia rolando o espetáculo, iam mudando-se o adereço que ia por cima, Muito legal, né? né? Então foi. Gostei disso. Eu achei que funcionou no palco, eu achei que ficou, como se diz, Dá uma o unidade, público mas ao mesmo tempo é prático, ao mesmo tempo talvez, né, seja prático para elas não trocarem tanto a roupa, né? Elas estão com uma base que elas vão ficar do início ao fim do show, aham, né? E vai só mudando os acessórios, acrescentando, tirando coisas. Então, e não fica monótono, né? O figurino ficou durante o espetáculo com muito movimento, gostei muito. E então foi o primeiro ano que eu trabalhei com esse sentido de utilizar o figurino várias vezes no mesmo espetáculo. Aí nos Orros Verdes já não, voltei para figurinos mesmo, porque era um espetáculo muito histórico que contava a vida do Miguel de Molina, então existiam figurinos específicos para aham. cada Tem baile. alguma coisa de figurino de época, alguma coisa assim? Remetendo a Teve, figurino né? de época. Na entrada do espetáculo, sim, porque o público entrava no teatro e o avançado da época do André estava em cena com roupas de época, casacos, sobretudo, como se estivessem fugindo da Espanha Ah, era um para que Buenos Aires tinha de gente com navio. uma mala? Tinham malas, isso mesmo. Esse, eu lembro que era lindo porque tinha, a gente sentava numas mesas com os abajures, não era isso? Isso mesmo. Foi muito legal, naquele num teatro na Consolação, se não me engano. Eu Um adorei teatro aquilo. alternativo, um espaço bem alternativo na Consolação, Uhum. que foi que deu para fazer esse projeto, né? Tinha que ser um espaço alternativo, né? Porque tinha música flamenca ao vivo, tinha uma banda de tango ao vivo, é, e tinha a movimentação do público em cena, né? O público estava em cena. Parte do público estava sentado no palco, né? Isso, a gente estava em cena, era muito legal. E você pensou nessa cenografia? E quando que veio essa coisa do cenógrafo também? Eu queria que você fosse falando, porque você também tem essa característica, né? Foi quando começamos o ateliê, porque Uhum, aí cresceu minha parte de produção, eu comecei não só a mexer com figurino, como produzir as coisas, né? uhum, E trabalhar junto, né? O André, o tema, vamos descobrir o tema desse ano, o tema é tal. E dentro disso, eu ia viajando na minha área, uhum. ia atrás, e o André ia coreografando e só pedia, me avisa as saídas, as entradas, por onde elas vão entrar, por onde vão sair, para não me deixar louco, né? Aham. Porque esse espetáculo, mesmo o Arros Verdes, que era um teatro alternativo, as entradas e saídas eram muito estranhas, né? Porque elas vinham de baixo, vinham de trás, né? E, e tinha, inclusive, no palco, era uma caixa preta, onde passavam, na frente tinha um telão, onde passava um pouco de vídeo, Uhum. e atrás desse telão, quando ele erguia numa certa parte do espetáculo, era uma banda de tango, Uhum. que era uma caixa de veludo, e um lustre que eu emprestei do Pepe de Córdoba, Sim, tinha um lustre incrível, me lembro. um lustre de cristal enorme que remetia muito a Buenos Aires, É, que o Pepe me emprestou, e ficava aquele lustre dentro do cenário com a banda. Foi muito prazeroso fazer aquele espetáculo, é foi muito legal que bacana. vocês têm uma parceria de cocriação, né, Carlos? Não é muito o André fala, eu quero isso, 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 isso. Não. Você tá. Não, Às vezes ele fala, se vira aí, meu filho, eu quero essa ideia. a gente cria junto, mesmo o tema do espetáculo, a gente meio que define junto, né?
E dentro disso, é claro, ele vai para a área dele, que é coreografar, né? E Lógico. eu acabo delirando um pouco na parte de cenário, na parte de produção mesmo, né? O que podemos fazer. Acaba até interferindo, às vezes eu invento cenas, né? Aham. Teve espetáculo que eu inventei cena de vir um tecido enorme, cobrir todos os bailarinos e sair, né? O André quase ficou Foi louco, né? esse? Porque. Hã? Qual espetáculo foi esse do tecido que cobria todo mundo? Eu acho que foi Mulheres de Almodóvar. Ah, que legal. Ou não, minto, foi Maria Padilha. Ah, É um espetáculo sobre eu acho que a eu rainha Maria foi Padilha na sala e que que tinha tinha uma ligação da história da rainha espanhola com o mito brasileiro na Umbanda da Maria Padilha, né? Ah, sim, sim, que bacana. Que a rainha foi coroada morta, né? Aham. E na cena da morte dela, vem um tecido preto e cobre as bailarinas, e quando ele volta, elas vão embora com o tecido, né? Só que uma coisa é você pensar nisso. Outra coisa é o André, né? São alunos, né? Não são profissionais, né? Uhum. E muitas senhoras. A gente tinha uma característica na época de ter muitas alunas senhoras. Aham. Então eu deixava elas quase loucas, né? Porque eu inventava coisas, né? Aham. Para o espetáculo, mas funcionava. Aí eu quero que você conte um pouco do espetáculo da Casa de Bernarda Alba que eu assisti, que eu também achei belíssimo, cenicamente, e tinha umas molduras muito legais, e tinha uma coisa das filhas que fiavam, estavam costurando dentro de Lindo, casa. né? Nossa, Nossa. aquilo me marcou muito, achei incrível esse trabalho, essa plasticidade, que eu acho que você e o André, né, juntos colocaram em cena, que foi belíssimo também. Foi um trabalho, eu gostei muito desse trabalho, foi um trabalho bem bonito, teve cenas lindas, né? Uhum. Foi muito poético, achei. E um cenário simples, porém que deu efeito, né? Exatamente. Foi muito criativo, porque aquelas molduras, né, que eram quadrinhos assim, de repente, nossa, foi bem bacana. Exatamente isso que eu achei. Eu falei, que criatividade com algo simples, né? E tudo se inspira, né? É que recentemente não, é que alguns anos atrás nós tínhamos assistido a Casa de Bernarda Alba com um grupo no Sesc de Minas Gerais. Uhum. E eles trabalhavam com essa coisa de movimentação de móveis, movimentação de caixas, o cenário era bem alternativo. Então, eles me inspiraram aquilo, entendeu? Entendi. Legal. E, sei lá, se acho que inspiraram também a gente fazer o espetáculo Bernarda Alba, né? Foi muito marcante, né? Então, eu acho que vem daí também, né? A criação, né? Coisas bonitas que você se inspira em um outro espetáculo ou na vida, né? De ver, né? Isso que é o bacana, eu acho, né? Aham. E o que mais que você gostaria de destacar desses espetáculos assim? Como que foi mudando também a concepção de vocês, né, com o passar do tempo? Tem essa questão, né, Carlos, que você comentou, que eu acho bacana a gente ressaltar, que talvez o Brasil vai vivendo fases econômicas complicadas, como sempre, né? E às vezes vai Sim, piorando, e a gente fala assim, meu, como é que eu vou falar para a aluna no final do ano gastar sei lá quantos R$ 1.000 para fazer um figurino, e depois ela vai usar uma ou duas vezes. Então, teve uma claro. época também, quer dizer, que eu acho que a gente está até um pouco hoje, né? Eu vou dizer por mim, né? Reaproveitando talvez peças, fazendo coisas novas, mas coisas que já existiam, dando uma nova roupagem. Ou essa ideia que você teve de ter uma base clean e vai colocando coisas em cima, né? Para também não ficar Sim. o figurino inteiro igual, o espetáculo todo. O nosso espetáculo, já há algum tempo, agora não, depois pós-pandemia, a gente não fez mais teatro por enquanto. Eu acho que ainda não é o momento, a gente vai continuar trabalhando com esses pequenos tablados, vamos ter uma série de tablados agora no final do ano de alunos.
Que legal. Eu acho que para nós não é o momento ainda de ir para o teatro, Aham. né? Eu acho que para nós é meio loucura Uhum. ter um gasto desse tamanho, né? De É, alugar um teatro, de exigir do aluno uma taxa de espetáculo alta, né? exatamente. En- Então, o que eu tinha falado, o que você tinha perguntado, Ah, Débora? que você ia falar um Me pouco per- desse momento que a gente teve que começar a reaproveitar os figurinos, da questão econômica, Sim. né? E a Antes gente da tinha um pandemia formato de já estava espetáculo, acontecendo. é, a gente tinha um formato de espetáculo que era assim, a gente fazia metade do show um espetáculo curto novo, Uhum. e a outra metade do show, que é um espetáculo, um flamenco mais não tão tradicional, contando uma história, que seria Mulheres de Almodóvar, vários temas, Maria Padilha. E a outra metade, os outros 30 minutos, era um tablado para a aluna também se sentir dançando flamenco mais tradicional, que muitas vezes na escola com aquela ideia de dançar de bola, de Aham, palco, né? E sim. a gente não pode tirar isso delas também, né? Aham. Por mais que a gente tenha uma ideia diferente. Então a solução nossa era essa: metade do espetáculo, um figurino novo com ideias novas. E a outra metade mais tradicional, com música ao vivo. A primeira parte era a trilha, né? Com música ao vivo. E aí sim eu emprestava figurinos da escola para as meninas não terem que gastar. Você tem E figurinos, não, então, que são do ateliê. Você já faz pensando que vai ficar para o ateliê? eu sempre, nem todas as vezes, mas eu sempre faço para mostrar, vamos dizer, para lançar o figurino para aluno. Eu gosto disso. Um A gente piloto, gosta de né? lançar, a gente gosta de lançar o espetáculo para o aluno entender o que ele vai fazer. Aham. E nesse lançamento eu também lanço o figurino. Ai, que legal. Então eu sempre faço um para ficar na manequim, para elas verem, para se entusiasmarem também, né? Ótimo. Ai, que lindo, eu quero usar assim, né? E esse um, algumas vezes acaba ficando para mim, Uhum. né? Então, e também tem aquelas casos de professoras que dançam, que não compram. Então a escola faz o figurino Certo. e o figurino acaba ficando para a escola, né? Uhum. Tem esses dois Aí lados, você né? emprestava um pouco esses figurinos? Como que rolava que você estava falando? Então, na segunda parte, a gente emprestava o que a gente tinha e também solicitava para as alunas antigas. Gente, quem puder emprestar, não é obrigatório, porque nem todo mundo gosta, né? Não. Mas tem gente que não se importa. Então, aluna tal vai usar, não sei o que lá. Então, a gente fazia a segunda parte mais tradicional, Uhum. sem, sem os alunos precisarem gastar com aquilo, né? Entendi. Então, uma emprestava, a outra emprestava, o que a escola tinha eu fornecia. E acabava fazendo dois espetáculos com dois figurinos diferentes. Uhum. Teve um bem interessante, acho que foi o Sevilha, que a gente fez uma reprise, uma nova versão do Sevilha, e que o figurino um era um figurino quase nada flamenco, era mais de comemoração, foi com 10 anos de escola, Aham. e o 2, cada aluna estava com um figurino da escola, de Ah, anos diferentes. que legal. Então, meio que contando a história do figurino da escola, tinha aluna com figurino desde o começo, tinha Aham. aluna com figurino em 2007. Sevilha, 10 anos, o André tá falando. Que legal essa ideia, É. Carlos. Que foi Então, assim, uma foi perspectiva do teu trabalho, né? Inclusive, sim. espetáculo. Que E não, bacana. apesar de não ter ligação nenhuma Sim, um com o outro, fazia um link bonito no palco, que legal. porque nenhum é igual ao outro, entendeu? Aham. Então, nem cor, nem modelo, nem estilo. Então, funcionou bastante, achei bem bacana. E tudo isso a gente veio fazendo para que, desses anos para cá, que ficou muito mais difícil uma aluna gastar dois figurinos, Claro. né? Porque
é caro mesmo, né? Eu A entendo gente que é tem que ter uma claro. criatividade mega, né, também. É, tem que, tem que ir tentando, né? De Mas alguma forma vai saindo. os figurinos do ateliê, para mim, sempre foram todos os espetáculos que eu assisti, eu falava assim, muito falava assim, em relação a essa plasticidade, né? Que você sempre quis compor na cenografia, no figurino. Lógico que o espetáculo é todo um contexto de música, dança, mas essa importância visual, eu acho que cada um dos trabalhos das escolas tem características específicas, né? Alguns são Claro, menos visuais, talvez mais, sei lá, musicais, outros têm um conteúdo mais técnico, outros têm um conteúdo mais visual, cada um vai um pouco por linha, né? E eu, sem dúvida. particularmente, sempre admirei essa questão, tanto que eu falava assim, nossa, olha os figurinos do ateliê maravilhosos, dá até vergonha da gente dançar depois desse espetáculo, né? Imagina, E imagina. aproveitar as coisas e usar aquilo que já foi. Mas eu achei sempre muito chique, muito bonito, muito impecável e lógico, é o Obrigado. trabalho de vocês dois juntos, né? Mas eu acho que vem assim mostrar o teu trabalho também pessoal, né? Enquanto marca, enquanto figurinista, enfim. Isso é muito E nos últimos anos até agora, dos últimos espetáculos, nós viemos com uma tendência de aluno entrar em cena e não sair mais. bacana também, né? E com essa história também resolvemos fazer um figurino único para a escola, em cada espetáculo. Acho que teve três espetáculos assim. Eu assisti na Sala Crisantempo, né? Se não me lembro, se não me engano. Isso. Então eu faço um figurino único para todo mundo, para avançado, para iniciante. É um figurino único. Uhum. E a, e a escola entra em cena de uma vez e não sai mais do palco. É claro que tem números do avançado, tem números do Inter, mas os outros alunos continuam ali em cena, né? Que é uma Então a gente acabou bacana, né? usando essa temática. Hã? É bacana porque integra todos os alunos da escola, né? Sim, eu gosto, e também gosto assim, o figurino do avançado é mais chique, é mais não sei o quê. Eu fazia isso antes. O Aham. figurino do avançado era mais detalhado, era mais caro, e elas investiam mais, né, do que um Uhum. aluno que tinha acabado de entrar. Ah, Mas eu gosto dessa ideia de se ter todos iguais, né? uhum. A pessoa que está começando, ela acaba se sentindo importante também, igual a outra que está fazendo ali um baile super difícil e ela dançando uma sevilhana, ela se sente igual, Que legal, né? muito legal. Porque ela tá com o mesmo figurino que aquela outra aluna que ela admira, que ela acha que dança lindo, ela tá vestida igual. Então eu gostei dessa resposta. Então a gente andou investindo, acho que 3 anos seguidos, com essa ideia de figurinos iguais para o espetáculo todo. Que bacana. Isso daí eu acho que talvez seja inédito, né? Dentro da estética que a gente tem aqui, pelo menos em São Paulo, né? Não posso falar do Brasil inteiro, dos grupos, pelo menos que eu conheço, né? Acho bem bacana. É, é uma coisa que a gente vê em companhia, né? Uhum, Não sim, em, não em escola, né? exatamente. É uma Mas, outra forma de é, pensar, né? mas, mas a ideia da gente é sempre tentar fazer com que o aluno se envolva com o espetáculo, né? Para não ser uma coisa para a família, maçante, né? Porque se o aluno está engajado no espetáculo, se ele está envolvido, se ele está feliz com aquela roupa e dançar aquilo que ele vai dançar, é muito diferente a resposta, né? Que a Aham, gente com certeza. e eles vão passar outra energia para o público, né? Com certeza. Então, eu acho bem importante. Ô, Carlos, eu queria te perguntar se você acha que a gente tem realmente uma moda brasileira flamenca. Uma cara nossa, ou você acha que isso é muito diluído, cada um está no seu quadrado?
Eu tenho visto algumas marcas que começaram a sair para fora do Brasil, até ir para a Espanha, com alguns modelos, algumas saias. Às vezes a gente vai Sim. fazer aula lá, eles falam, nossa, essa sua saia é tão bonita, né? Da onde que é? Como é É, que você pensa isso? eu tenho uma saia, vou te contar uma história. Quando a Esperança Soria Uhum, teve aqui no Brasil, com, não sei se era com alguma companhia acompanhando, ela estava como cantora, e ela veio no ateliê, foi onde a gente conheceu, fez amizade, coisa e tal. E ela foi muito querida, muito generosa com nossas alunas, e eu acabei presenteando ela com uma saia de aula, uhum. que é um modelo que eu faço até hoje, que eu gosto muito, mas um modelo meu, criação minha, e ela foi embora com essa saia. E a gente acabou se dando super bem, tanto é que fomos convidados para o casamento dela. Ah, E ela, sim! Eu lembro dessa história. e ela mora em Écija. Aham. E a primeira coisa, quando eu chego lá, ela recebe a gente numa fazenda, ficamos hospedados lá. A primeira coisa que ela me fala é: Carlos, aquela saia que você me deu, eu tive que copiar e a cidade toda tem. Aí eu falei: eu fico. Olha, Eu que acho maravilhoso isso, né? maravilhoso. Ela falou assim, não tinha como eu pedir para você fazer. Então eu copiei o modelo, mandei minha costureira fazer, e é o modelo que mais tem aqui em Écija, é a sua saia. Que demais! Que legal! É o máximo, né? Eu achei o máximo, né? Por isso que eu acho bacana, né? Você poder fazer alguma coisa e que a pessoa copie, porque ela gostou. É lindo isso, né? Eu acho bem bonito Não, e isso, ainda né? assim, uma espanhola, né? Ou seja, Claro, não é qualquer claro. uma, né? Então é uma coisa de flamenco. Incrível. Fiquei muito feliz. E aí, voltando à sua pergunta, eu não sei, eu acho que sempre vem. Eu acho que o brasileiro tem um poder de criação muito maior que na Espanha, entendeu? Uhum. Eles estão voltados. Raras companhias você vê com figurinos, né? A grande maioria está voltada ao tradicionalismo, né? Aham. E, e é lindo, eu acho lindo. Adoro ir em Sevilha e andar aquelas ruas com aquelas roupas tradicionais, coisa e tal. Mas eu acho que a inspiração vem de lá, né? Não tem como não vir, Uhum. né? Porque é para vestir uma dança de lá, né? Lógico. Então, é claro, quando chega aqui, eu acho que aí sim a gente dá essa mudada, e como também as pessoas são muito criativas, eu acho que realmente é isso que causa sucesso. Voltar para a Espanha fazendo sucesso, uma coisa brasileira, né? Porque eu acho que as pessoas aqui são criativas, né? E trabalham bem, né? Tem uma qualidade de trabalho muito boa aqui, que é difícil lá, né? Lá você compra um figurino muito bem acabado, milionário. Sim. E mesmo assim, o zíper não é aquelas coisas, né? Aham. E diferente daqui, que tem várias empresas que trabalham com flamenco e tal, o acabamento é perfeito, né? Acabamento E excelente, a roupa né? fica acessível também, né? Não fica impossível. A roupa fica acessível, não fica impossível, né, de se comprar, né? Então eu acho, claro, que tem essa brasilidade, né? Tanto em modelos, né? Mudar alguma coisa no modelo e também nas estampas, né? A gente tem um acesso a tecido Hum. que mesmo eles lá não tem. Sim, entendi. A quantidade de tecidos que a gente tem acesso aqui em São Paulo não tem na Espanha. Então é claro que você pode criar muito mais, né? Ajuda na criação, né? Aham. Meu processo criativo é vendo material. Às vezes o André fala, olha, nosso tema é esse, coisa e tal. Eu saio.
5, 6 vezes, olhando o material. Não compro nada, fico olhando o material. Aí, a partir do momento que eu acho o material, aí daquela basezinha, eu vou pegando o resto. Que aí já vem tudo na minha cabeça. Aí depois, sim, eu crio o modelo de desenho. Você é um mega pesquisador, né, Carlos? Isso é tão legal. Pô, muito. Você vai lá, cavocar primeiro, olhar, observar, a cabeça vai, né, enchendo de Muito. coisas, e aí depois você vai. Bacana E isso. às vezes vou 8, às vezes vou 7, 8 vezes. Gente, que Até, paciência! até despertar algo em mim, entendeu? Tem que despertar. Eu tô com aquele tema na cabeça. Hum, Então eu preciso ver para que desperte em mim, para eu consiga criar, né? incrível. Dentro daquilo. Muito lindo isso, muito bonito. É o amor que você tem por aquilo que você faz, né? Porque a gente que não tem essa capacidade fala, meu Deus, ele vai 7 vezes ver tecido, vou me matar, né? É porque você gosta, né? Então você Gosto, entra gosto. naquilo de corpo e alma, né? Que bacana. Muito legal esse É. projeto, eu acho lindo, incrível. Ah, obrigado. É, porque é detalhista, né? Lapidado, é como você está falando. Meu figurino é exclusivo, meu figurino é pensado para aquela pessoa, para aquele corpo, daquele jeito, naquele Sim. espetáculo, né? E vou até mais longe. Às vezes, quando eu estou cortando, que eu corto um a um, né? Ainda corto até hoje. Mesmo a bata de cola, eu corto uma, a parte do corpo. A minha oficina, ela só corta volantes e monta. Aham. Mas o corpo sou eu que corto. E quando eu estou cortando na minha mesa o vestido, eu sei para quem que é, porque eu estou com a ficha da nega aqui, né? Aham. Tal, tal, tal. E eu vou meio que energizando para que faça feliz a ela, entendeu? Legal! Lindo! Porque é importante que ela se sinta feliz com aquele figurino. Claro. Né? Ou daqui da escola, mesmo que não seja da escola, né? Que agora está uma onda esse ano de fazer bata, fiz bastante bata de cola. Tá, né? Tá. Então eu acho importante essa coisa de cortar pensando naquela pessoa que vai usar, né? A chance de dar certo, a chance dela ficar feliz é muito maior, né? Porque você está se entregando realmente para o trabalho pensando na pessoa, né? Então, e não é só, é que faz bem para mim isso, né? É uma, é uma coisa que me faz bem. Não é que eu vou fazer, ele é bonzinho, não é isso. Me faz bem. A Yara Castro aqui está comentando uma coisa que eu não consigo enxergar. Nossa, sou cega. Carlos, lê aí. Yara, Ai, bem-vinda. o meu nem anda. Deixa eu ver. Ó, dois ceguetos. É, eu tô de óculos até. Ai, tô vendo que a minha irmã tá aí. Vamos ver. A Yara falou, fazia isso, Carlos, tá 1000 vezes. Hã? Não entendi muito o que ela escreveu, porque eu não enxergo. Mas o que eu acho incrível, você contando isso, o que eu acho incrível, parece uma pessoa, por exemplo, que está cozinhando para a família, sabe? Sabe aquela pessoa que vai lá? Minha avó é muito assim, ela vai cozinhando aquele prato para Débora, aquele para Daniela, e ela vai pondo o amor dela naquilo, né? Sim, É isso que é você importante, né? E é importante para quem faz, Débora, com certeza, porque aquilo vem, volta aquela energia para você, com certeza. né? Não é à toa que você trabalha com o que você gosta, né? Uhum. Isso em tudo, né? Não é só no figurino, né? Que nem agora na pandemia, quando eu vi a escola com 80% menos aluno, eu falei, não, temos que inventar coisas. Sim. E aí eu peguei os meus dois hobbies, que era cozinha e marcenaria, e comecei a fazer caixas para bolo, e comecei a fazer bolo. Maravilhosos, bolos chiquérrimos. Pode falar dessa parte também. E é uma parte que me fez muito bem, me ajudou muito. Não só financeiramente, que ajudou, claro, mas ajudou muito a cabeça, né? Que na pandemia, para mim, foi pesado demais.
Então, se eu não tivesse essa vazão de poder fazer isso, de poder criar, de poder... Eu tinha ficado maluco. Então, foi muito importante para mim, né? E é uma coisa que eu quero que continue na minha vida, tá? Até. Eu quero que continue. Tanto é que eu continuo, né? Então, é uma ramificação da minha vida agora. É uma parte importante. A marcenaria e a culinária. Os doces, continuo fazendo da forma que me faz bem e agrada as pessoas, né? E a marcenaria que vai embalar dos doces também me faz super bem, né? Então, É muito capricho, é muito lindo. é fazer o que gosta, eu acho, né? As pessoas têm que aproveitar essa chance que tem na vida de poder fazer o que gosta e abraçar, não é? Ô, Carlos, e a gente vai meio indo para o final, depois você me fala o que mais você quer Aham. falar, mas eu queria que você, dentro da sua área, né, deixasse uma mensagem em relação assim, pessoas que estão tendo um início nessa perspectiva de criação de figurino, gente que pensa, quer pensar moda, gente que está começando pouco a pouco, você com todo o seu know-how, toda a tua experiência, né? Como artista, criador, o que que você falaria para essas pessoas? E também o que que você sonha, ou você deseja para você e para a moda flamenca brasileira, para o futuro? Como é que ela poderia caminhar? Agora que a gente saiu um pouco dessa pandemia, que a gente pode Aham. começar a vislumbrar horizontes novos, né? Pouco a pouco, Claro. né? Com cuidado. Então, fala um pouco disso. O que você pensa? Então, para esse pessoal que, sei lá, que está investindo, o importante é, para mim, né? Cada um tem um processo diferente. Para mim, o importante é pesquisar, sempre. E o mais ainda importante é gostar disso, é fazer com amor. Não adianta você fazer uma coisa, a gente já sabe, né, na maturidade, que não adianta você fazer uma coisa para ganhar dinheiro, né? Isso não, talvez nem vá funcionar, Uhum. né? Então o importante é fazer uma coisa que você ame. Então se é isso, é moda flamenca que você ame, invista nisso, vai atrás realmente, né? E hoje a oportunidade de conhecimento é muito maior, né? Quando eu comecei era mais difícil, hoje não. Hoje a pessoa pode viajar dentro de casa, né? É claro que a viagem presencial é importantíssima, eu acho, porque não é só, a criação também vem de você sentir o cheiro, de você falar com a pessoa, né? Que nem eu tive a oportunidade de conversar com modistas de Sevilha, pessoalmente, de falar com a pessoa, de conversar. Então, isso aí, para mim foi importante, eu acho que deve ser importante. Então, esse pessoal acho que tem que investir. É isso que eu quero, é isso que eu gosto, então eu vou investir realmente. Porque se a pessoa pegar firme no que ela quer, a chance de dar certo é enorme, né? Difícil dar errado se a pessoa se entregar para aquilo, né? Precisa amar, né? E essa experiência que você contou também, de ter podido, por exemplo, muitas vezes, né, Carlos, a pessoa não tem essa humildade ou essa sabedoria de, por exemplo, vir uma bailaora espanhola de fora e você falar: o que que você acha do meu produto? Dá pitaco na Claro, batata, fala o que está errado, fala o que está certo, fala o que, que eu posso claro. melhorar ou não, né? Isso, às vezes, as pessoas ou ficam envergonhadas ou acham que, imagina que eu vou perguntar para ela. E por que não, né? Isso só te acrescentou. Eu acho que, né, importante. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Para mim, a opinião delas era muito importante, Uhum. né? São divas, né, do flamenco no mundo né, e as duas dançam de bata de cola, né? Então a opinião delas era muito importante. Tanto é que ela falou a Pilar na época, olha, isso aqui tem que ser menor, tem muita roda, tem não sei o quê. Ela deu vários pitacos que eu mexi. Claro, eu Legal. perguntei para ela por causa disso, Elas realmente. Eu foram queria generosas, né? fazer Tem umas que não estão nem aí, né? eu queria fazer um material melhor, né? Porque eu entendi que a bata de cola não é um figurino apenas, ela é uma continuidade da bailarina, né? Ela tem que responder no compasso ainda, né? É,
Opa! Então, é um instrumento quase a bata de cola. Então, eu queria que a minha fosse, não digo perfeita, mas que fosse, que funcionasse bem, né? Que as pessoas conseguissem dançar o que elas pretendiam com a roupa, né? Então, essa era a saída. Eu perguntar para pessoas que conheciam, podiam me ajudar, o que faltava, o que era, como era. Quando eu tinha essa oportunidade, claro que eu perguntei, pedi para que provasse. Isso é muito legal. E o que que você sonha? E o futuro? E o seu sonho? O que que é que... Ah, eu vou te ser sincero. Meus sonhos são muito imediatistas. É prático, né, Carlos? Eu me envolvo muito com o que eu estou fazendo na semana. Eu não, que eu não tenho um. É claro que eu quero coisas para frente, mas acaba não me sobrando tempo. Que nem essa semana eu tenho um evento. Eu volto para aquele evento, eu me envolvo totalmente naquilo. Então, sei lá, na decoração da escola, nas luzes que vão ser acesas, nas velas, porque esse é um outro lado meu também que me faz muito feliz, que as pessoas entrem no meu espaço e se sintam recebidas, pode até não reparar o que é, mas ela se sente abraçada. Então isso é muito importante para mim. Então eu sonho muito a curto tempo. Então vamos dizer, eu fico. O André fala para mim: você não está olhando para a TV, mas eu tenho certeza que você está em Oz. Então, na minha cabeça, eu fico imaginando tudo que eu posso melhorar para Aham, essa experiência. legal. Né? Então é muito maluco. E um sonho para frente, sei lá, tá tão para frente, não sei. Sou muito imediatista. O Carlos, você é um mega de um artista. Aliás, esse espetáculo que ele está Obrigado. falando, gente, dia 2, sexta-feira, vai ter um tablado no Ateliê Flamenco, imperdível, com o Yara e Fernando. Pode fazer aí a propaganda, por favor, Carlos? A gente vem numa sequência de tablados de 15 anos do ateliê, começando com a Janina, de Buenos Aires, que você veio. Aí melhorei um pouco mais ainda a estrutura, agora tem mesinhas, as pessoas bebem lá no tablado. Delícia. E aí depois teve os meninos, que foi o Miguel, o Fabinho e o André, que é um espetáculo, é um tablado que a gente já tinha feito há 12 anos atrás, Uhum. com esse formato, os três. Então a gente quis repetir porque era da história do ateliê. Ah, que E lindo. agora, e agora a Yara e o Fernando, que faz parte da história do André, claro, né? Não só do André, de quase todo mundo, né? Aqui de São Paulo. E ela participou dos 10 anos do ateliê. Agora, 15 anos, ela tinha que participar também, né? Claro, Então, aí vai ter esse tablado. Já está lotado há alguns dias, que lindo. claro, né? Mas estou muito feliz, estou muito envolvido. Eu me envolvo, né? Não só com a produção, mas o que os bailarinos vão comer, o que eles vão beber, o que eu posso oferecer. Isso me toma a quinzena. Claro, porque você é muito precioso nesse ponto, né? Os Eu detalhes. sou muito detalhista, eu sofro. Ô, gente, então olha só, final de semana, sexta-feira, dia 2, tablado Yara e Fernando no ateliê. Dia 3, na Penha Flamenca, aula masterclass maravilhosa de Yara e Fernando e a balada cultural com Yara e Fernando. Teremos Castro de la Rua em peso, dias 2 e 3, aqui em São Paulo, no ateliê e na Penha Flamenca. Que delícia, né? Nossos queridos. Delícia. E para quem nunca foi na balada, vá. É uma delícia a balada cultural. É imperdível, tem que ir, né? É um ambiente super gostoso. Ô, Carlos, eu vou terminar dizendo que eu sou sua fã.
Sua fã não Ah, é, bom. como artista também, lógico, né? Depois de tudo que a gente falou, mas como ser humano. Você é muito legal, você mora no meu coração. Fiquei muito feliz de ser a sua entrevistadora, né? Eu também fiquei feliz. E obrigada por esse carinho, por essa amizade de tantos anos que a gente tem, né? Com você, com o André, e que vocês continuem com essa parceria na vida e na arte por longos e longos anos, que esse ateliê flamenco ultrapasse todas as dificuldades que a gente tem nesse nosso país, que é complicado, mas sigam firmes e fortes, porque é um trabalho muito Vamos lindo conseguir, de com muito bom. certeza. Obrigado, meu amor. É uma honra, Débora. Gosto muito de você, você sabe. Também, nossa.